Fala pessoal, tudo beleza? Vamos lá. Gente, é o seguinte. O áudio tá bacana? Tá, tudo certo. Chegou aqui nossos panfletos evangelísticos, certo? Você que já viu. Esse estudo é principalmente para aqueles que estão no grupo de evangelismo e missões, né? América do Sul. Nós temos a visão, a missão de levar as boas notícias a respeito de Jesus pelas nações, certo? E como nós estamos na América do Sul, Brasil, esse é o nosso objetivo, é começar por aqui. Levar todos os povos, tribos, línguas a louvar o Senhor Jesus. Então, gente, é simples. Um exemplo. Esse aqui é um panfleto evangelístico, né? Está em Romanos 5:8. E Deus, ele nos prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós enquanto ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Muito simples. Aqui, esse panfleto, ele pode ser usado de que maneira? Vamos dizer que nós simula agora que a gente está uma evangelização. A gente está no meio do carnaval, um exemplo. E nós vamos anunciar Jesus ali. Nós vamos chegar para a pessoa, olha, bom dia, boa tarde, eu quero te falar de Jesus. A Bíblia diz nesse versículo o seguinte, porque Deus nos provou o seu próprio amor para conosco, enfim, tudo mais. E nosso objetivo ali é falar de Jesus Cristo. Porque a gente entende o seguinte, gente, que a mensagem de salvação, ela é o único meio que Deus ele usou e utiliza para quê? Para levar uma pessoa à fé. Como a Bíblia diz em Romanos também, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a respeito de Cristo. Então nós iremos anunciar Jesus. Então de que maneira nós podemos chegar? Imagina agora uma pessoa, imagina que tem uma pessoa aqui agora, eu vou chegar para essa pessoa e vou evangelizar ela. Boa tarde, tudo bem? Olha, eu me chamo Lucas, como é seu nome? Ah, Leila, meu nome é Leila, certo? Leila, eu posso te anunciar uma boa notícia? Porque o evangelho é uma boa notícia, tá bom? Por isso que é uma boa notícia. Posso te anunciar uma boa notícia? Alguém te anuncia uma boa notícia hoje? Provavelmente ela vai dizer que não, né? Ou seja, só nós temos as boas notícias, que é Jesus é a boa notícia. Então, eu quero te anunciar uma boa notícia. Ela, tudo bom. E você sabia que Deus te ama? Eu geralmente faço assim. Então, gente, primeiro, cada um tem uma maneira de evangelizar. Não existe um padrão certo, uma maneira certa de evangelizar. Tem uma maneira, um padrão. E Deus, ele é soberano sobre tudo isso. Então, Deus, ele te ama. Você sabe que Deus te ama, sei que Deus me ama. E eu sempre pergunto, por que Deus te ama? E a pessoa já ela não tem uma resposta. Por que Deus me ama? Porque ele é bom. Não. E através desse versículo eu mostro por que Deus ama essa pessoa. Que Deus, ele prova, Leila, Deus ele prova o amor dele por mim e por você. Como ele prova? Né? Ele não prova se você, pelo fato de tu ter um carro, de ter uma moto, não. Ele prova isso ao enviar Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. A maior prova, Leila, do amor de Deus pela minha vida e pela tua vida é pelo fato de Cristo ter morrido por nós numa cruz. Então, Jesus Cristo, pendurado naquele madeiro, é a prova do amor de Deus pela minha vida e pela tua vida. Deus, ele te ama, Leila. Deus, ele tem um propósito na tua vida, ele quer te salvar. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que existe uma coisa que nos separa de Deus, que é o pecado. A Bíblia diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, que está em Romanos 3:23. Então, esse pecado ele vai nos levar para a morte também, que está em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus o versículo não acaba, Leila. Deus ele tem um propósito na tua vida, por isso que ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Leila, Deus ele tem um propósito na tua vida. Creia no seu Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados e se volte para Jesus. Se volte para Jesus. Sabe? Porque se eu e você, a gente não se arrepender dos nossos pecados, nós seremos condenados ao fogo do inferno. E não se resume somente a isso. Porque quando a gente crê em Jesus, Leila, quando a gente entrega nossa vida para o Senhor Jesus, a salvação é apenas uma porta para aquilo que nós vamos viver com Deus, as maravilhas que Deus tem sobre nossas vidas.
sabe, os galardão, a alegria que há em Cristo Jesus, a paz, o amor que ele derrama sobre nossas vidas. Enfim, gente, é só um exemplo, tá? Não é bem assim também. Mas, tipo, cara, é um meio que nós podemos usar. É assim, tá bom? Chega a pessoa, olha, eu quero te anunciar de Jesus, quero te dar uma boa notícia. Enfim, existem várias maneiras, sabe? Mas eu te falo uma coisa, eu e você só vamos aprender praticando. Somente praticando. Aquele que não pratica o evangelismo, aquele que não evangeliza, geralmente ele tem uma dificuldade, porque ele não há uma prática. Então, isso também é assim. Cara, existem várias maneiras, mas uma coisa que eu te digo, decora os versículos. Um exemplo. Eu tenho isso aqui que eu decoro os versículos, tá? Eu partifiquei com uma fita, tipo essas fitas aqui normal, e são esses papéis aqui, todo mundo encontra em papelaria, é isso. Então você pode estar usando essas maneiras, um exemplo, um versículo que eu tenho decorado aqui, é o primeiro, está em Isaías 52, versículo 7. Como são belos sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Ó, Isaías 52, versículo 7. É isso mesmo. Então, gente, existe várias maneiras. Eu não tenho tudo isso decorado, tá? Não estou fazendo isso para mostrar, não. Não tenho tudo isso decorado. É uma das maneiras que a gente pode fazer para decorar versículo. Então, decora um versículo. Apesar desse não ser muito evangelístico, mas eu vou te mostrar um evangelístico aqui. Espera lá. 1 Coríntios 6, 20 diz assim: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Deus, ele enviou seu filho para morrer por nós numa cruz e foi pago um alto preço por nós. Um alto preço foi pagado um preço pela minha vida e pela tua vida. Agora nós devemos viver uma vida que glorifica a Deus nesse corpo. Nós não podemos, por exemplo, estar aqui nesse carnaval, finge que está no carnaval, estar aqui nesse carnaval bebendo, se prostituindo e dizer que nós vivemos para Deus, porque isso é uma mentira. Nós devemos nos voltar para Jesus, se converter no nosso coração e crer nele verdadeiramente. Então, gente, é isso. Tem várias maneiras de como nós podemos evangelizar. Várias formas. E você pode estar usando esse panfleto, né, para isso. Beleza? Então é isso aí.